E se eu falar para vocês que a sorte não existe? Isso mesmo, a sorte ela não é mágica. A sorte é a combinação da tua atitude, da tua confiança com a oportunidade. Esses últimos dias, essas últimas semanas, eu apliquei uma técnica que lá na gringa eles chamam da Lucky Girl Syndrome, que aí trazendo para o português é a síndrome da garota sortuda, que nada mais nada menos é você acorda e você começa a falar frases positivas, são mantras. Fica aqui comigo até o final que eu vou explicar para vocês como aconteceu. E eu vou trazer para vocês detalhezinhos, vou trazer exemplos e vou trazer como eu apliquei e as coisas que aconteceram na minha vida aqui durante essas 2 últimas semanas. Vou trazer para vocês alguns exemplos de sorte que a gente costuma falar, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, quando aquela pessoa ganhou aquele prêmio na loteria, ou aquela casa, ou aquele carro, aquele prêmio maior. E a gente fala assim, fulano teve muita sorte, né? Mas será que ele teve sorte mesmo? Aquele fulano, aquela pessoa, ele foi naquela casa lotérica e ele escolheu os números. Ele se deu o trabalho, ele teve o tempo dele de escolher aqueles números. Ele, algumas vezes, ele se locomoveu para aquele lugar e escolheu, pagou, escreveu o nome dele, colocou o cartãozinho dele na urna, seja lá o que for, qualquer coisa de sorteio, ele estava lá. Eu vou dar outro exemplo, um segundo exemplo, quando a gente se refere a propostas de trabalho, de emprego. Quando a gente diz assim, fulano recebeu uma proposta ótima, um salário maravilhoso, bem acima do mercado de trabalho. Aí, será que foi sorte mesmo? Né? A gente se pergunta o que foi que ele fez. Mas a gente não sabe as horas que aquela pessoa passou escrevendo um currículo, fazendo um currículo legal, distribuindo o currículo não só fisicamente, mas online também, né? Empresa por empresa, quer dizer, tudo aquilo é questão de preparação, é questão de tempo, é questão de atitude, é a preparação com a oportunidade. E aí, quando chega a junção dos dois, é o que a gente chama de sorte. A pessoa consegue aquela contratação, aquele emprego, aquela oportunidade. E aí eu posso citar vários exemplos aqui. Mas vamos lá, eu vou trazer para vocês os mantras, eu gosto de falar mantras, que são as frases positivas que eu usei durante as 2 últimas semanas. E coisas lindas, coisas sortudas apareceram na minha vida essa semana, eu vou trazer para vocês. Lembrando, gente, que essa técnica, tem vários vídeos aqui na internet falando sobre ela, da síndrome da garota sortuda. Quando eu fiz quando eu acordava. Eu acordava, ia trocar de roupa para ir trabalhar, e aí eu tirava 5 minutinhos para fazer essa técnica, né? Pode ser se olhando no espelho, ou pode ser de olhos fechados, e aí você adapta veja da melhor forma como você se sente mais confortável, tá? Eu anotei aqui e vou trazer para vocês. A primeira, são várias, se quiser aí anotar, pega o caderninho, tá? Tudo funciona para mim. Eu sou a pessoa mais sortuda. O universo está sempre trabalhando ao meu favor. Ótimas coisas me encontram naturalmente. Eu atraio lindas oportunidades. Eu sou naturalmente favorecida pela vida. O impossível sempre acontece para mim. Tudo conspira ao meu favor. A sorte me acompanha aonde quer que eu vá. Eu consigo tudo o que necessito com menos resistência. Essas são alguns dos mantras, algumas das frases que eu coloco. Aí às vezes eu dou uma adaptada, não precisa ser necessariamente nessa sequência.
E aí você vai viajando, você vai entrando no clima e atraindo as coisas boas. E milagrosamente, entre aspas, que não existe milagre, não existe a sorte. O cérebro da gente, ele vai enxergando as coisas boas ao nosso redor, a sorte aparecendo ao nosso redor. Então, eu vou trazer para vocês aqui, vou falar aqui para vocês as coisas que aconteceram essas 2 últimas semanas e foram coisas assim, pequenas coisas e grandes coisas também. Eu vou citar aqui para vocês pelo menos 3 coisas. Eu fui aqui no refeitório do trabalho e não tinha café. E foi muito legal que eu estava conversando aqui com um colega de trabalho e aí eu falei assim, poxa, não tem café aqui. E ele falou, eu tô com um sachêzinho de café e me deu um sachêzinho de café para preparar. É só aquele sachêzinho que você só coloca água quente e já faz o café instantâneo, né? E naquele dia eu tinha começado a técnica. Meu, foi muito louco. Eu fiz, não pode ser. Foi muito sorte. Eu classifico como sorte. E eu, como sou a café lover, adoro café, e naquele dia eu comentei, olha só, eu comentei. E eu falei assim, eu queria tanto um cafezinho. E aí ele chegou e me deu um café. Foi muito legal isso. Os dias se passaram, eu estava no ambiente de trabalho e nós recebemos uma notícia, por exemplo, de um bônus que a gente não estava esperando. Eu, particularmente, não estava esperando esse bônus. E chegou, foi um bônus muito bom. Eu não estava esperando. E eu fiquei muito feliz. E eu me considerei uma pessoa sortuda de estar fazendo parte daquele grupo ali que recebeu aquele dinheiro. Eu vou citar um outro exemplo também, que não foi comigo, mas foi diretamente comigo, que foi do meu esposo, que recebeu uma oportunidade de trabalho. E naquele momento, eu me considerei sortuda também por fazer parte daquele momento, porque, poxa, se ele recebeu aquela notícia, eu fiquei feliz também. A gente se sentiu sortudo em receber aquela notícia. E várias outras coisas pequenas também que a gente vai vendo assim no dia a dia, e você considera aquele momento, aquela situação, aquela ocasião ali, coisas de sorte. São pessoas que te dão alguma coisa, são pessoas que vêm com a notícia boa, é um dinheiro inesperado, é uma notícia boa inesperada. Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Fala aqui comigo, escreve aqui, me fala se vocês aplicam alguma coisa. Eu vou deixar aqui anotado os mantrazinhos, as frases positivas, se vocês quiserem copiar e colar e escrever. Vocês podem buscar também aqui, tem vários vídeos falando sobre isso. E me fala aqui, deixa o like, deixa o comentário, tá bom? Até a próxima. Beijo!